Aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos creem que o Senhor pode curar? E quantos creem que Ele vai curar esta noite? Isso te leva para um segundo nível, amém? É uma alegria, é um prazer servir vocês à mesa do Senhor. E antes de irmos para o ensinamento, eu queria que você tivesse duas coisas muito importantes na sua mente, no seu espírito. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele faz uma declaração muito importante acerca de Jesus, que todos nós conhecemos. Olha lá, diz aqui: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Depois lá na frente, Ele foi esmagado, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, não é o castigo que vai trazer paz, é o castigo que já nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos curados. Primeira coisa, você precisa entender que aqui não se trata de algo no futuro. A palavra diz que pelo sacrifício de Jesus nós já fomos curados. Não se trata apenas de uma cura emocional ou espiritual. Aqui está falando de dores, enfermidades. Já fomos curados. O apóstolo Paulo, mais lá na frente, ele vai dizer o seguinte: e ele nos abençoou com toda sorte de bênção, o quê? Espirituais. Onde que essas bênçãos estão? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que eu preciso que você entenda antes de nós orarmos por enfermos, antes de nós ministrarmos a palavra? Você precisa compreender que a cura já foi conquistada, que a bênção já foi liberada. Mas pastor, por que eu ainda estou enfermo? Por que eu ainda não recebi tal cura e tal bênção? Querido, imagine que você tem uma conta bancária. É apenas uma ilustração para te ajudar a entender. Você tem uma conta bancária onde você recebeu uma herança. Foi depositado ali um dinheiro que é seu por direito, é uma herança. O dinheiro é de quem? É seu. E aí você tem em mãos um cartão, esquece aí o Pix, essa tecnologia. Você tem em mãos um cartão. Se você ficar em casa só com um cartão na mão, você vai desfrutar da cédula do dinheiro que já é seu? Não. O que você precisa fazer? Você tem que levantar, ir até o banco, colocar o cartão ali no caixa eletrônico, digitar o valor, digitar a senha, para então você pegar aquilo que já é seu. É mais ou menos isso que acontece com a cura. Ela já é sua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Então você precisa entender que no Senhor você tem direito de ser curado. Pastor, mas existe algo que pode impedir essa cura? Sim, a falta de perdão é a que mais impede cura no meio do crente. E isso é tão sério que Jesus, quando Ele nos ensina um modelo de oração, não como uma reza, não como uma vã repetição, mas Ele nos ensina aquilo que nós chamamos de Pai Nosso, que cada versículo contém uma profundidade da realidade espiritual. A hora que Ele termina toda aquela oração que nós conhecemos, Ele passa um marca-texto em uma parte dela só. E Ele fala o seguinte:
Ele terminou tudo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se vocês quiserem que o Pai Celestial de vocês os perdoem, perdoem vocês também. Então, de todos os pontos que Jesus apresenta na oração do Pai Nosso, ele passa um marca-texto bem amarelo, bem forte, em um ponto, o qual ele sabia que seria o mais difícil para a gente. Então, querido, entenda, a falta de perdão, ela pode sim te impedir de desfrutar daquilo que já é seu. Uma vez eu estava na minha cidade, em Minas, ministrando o seminário de cura, que é a área que a gente trabalha. E depois de 3 dias de seminário, nós saímos no evangelismo prático nas ruas, entrando nas casas, curando os enfermos. E havia uma irmã que ela estava muito feliz de ver o cumprimento de João 14:12 na vida dela. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, Jesus falando, fará também as obras que tenho realizado. E ela começou a entrar em diversas casas e as pessoas serem curadas de uma maneira sobrenatural, e ela estava maravilhada. Mas de repente ela entrou numa casa, onde ela fez tudo aquilo que nós ensinamos. Ela compreendeu o poder e autoridade que todo cristão tem, ela aplicou da maneira correta e nada aconteceu. Quando ela me falou que nada havia acontecido e ela, visivelmente frustrada, na hora me acendeu uma luz. Eu perguntei para ela, você ministrou para um crente ou um não crente? Porque tem diferença, querido. Tem diferença. Por quê? Porque para o não crente, a palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas para nós que estamos no Senhor, a palavra diz que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que dissermos. Conseguem ver? E aí, quando ela falou que aquela mulher não havia sido curada, a primeira pergunta que eu fiz era um caroço na tireoide. Eu falei assim, ela é crente ou não crente? Ah, é crente? É crente. Segunda pergunta, você sabe se ela tem dificuldade em liberar perdão? Aquela irmã pensou um pouquinho, ela falou assim, ela não consegue perdoar o marido que a traiu. Eu falei para ela, para de impor as mãos. Para de exercer a autoridade, porque ela não vai ser curada enquanto ela não liberar o marido. Porque é isso que Jesus falou, se você quer ser perdoado, entenda, o amor de Deus é incondicional, o perdão não. O perdão ele tem uma condição, você também tem que perdoar. Por isso que o pastor Marcelo, que estava frutificando, dando fruto, curando o enfermo, expulsando o demônio, o Senhor disse para ele que ele estava indo direto para o inferno. Por quê? Para que possamos ser perdoados, para que o nosso nome ele possa estar no livro da vida, nós temos sim uma condição. Isso é de graça, é pela graça. É por meio da fé em Cristo Jesus. Mas existe um preço sim que nós temos que ter. De nos humilhar, de liberar perdão, de reconhecer que nós ferimos pessoas, que nós temos que nos consertar com elas, que pessoas nos feriram e nós não temos a opção. Entenda, querido, o apóstolo Paulo não vai dizer que eu e você somos credores de amor. Nós somos devedores. Então você com o seu próximo, a sua função é o quê? É dar amor, ainda que você não receba nada. Ah, pastor, mas aquela pessoa não merece o meu perdão. E aí você quer ser perdoado pelo Senhor. Amém? Desculpa, gente, eu já cheguei já dando uma paulada em todo mundo, foi mal. É porque eu já peguei o gancho ali no que ele falou. Amém? Então entenda, querido, o perdão é sim algo que pode te impedir, mas a cura, ela já é sua. A bênção, ela já é sua. Ele já nos abençoou com toda a bênção espiritual. Só que isso não está guardado aqui na terra, mas sim nas regiões celestiais. Pastor, como que eu pego então aquilo que é meu? Acessa as regiões celestiais.
como o pastor Luiz fala, acessa a nuvem. Você precisa acessar as regiões onde aquilo que já é seu está guardado. Você precisa pegar o seu cartão, entrar num carro, ir até o banco, colocar ali e falar: Senhor, eu já fui curado. A cura já foi liberada, já foi comprada na cruz. Eu quero atraí-la, eu quero extraí-la, eu quero recebê-la, porque eu tenho um direito e uma herança no Senhor. Entenda, existem alguns processos na nossa vida que não são automáticos. Não basta eu dizer, dobrar o meu joelho e dizer que o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu já levanto curado. Não, eu levanto com o direito à cura. Eu vou ter que alcançá-la no Senhor. Então é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que têm 20, 30, 40 anos de vida com Deus, mas ainda estão enfermas. Ainda estão depressivas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm requerido diante do Senhor com entendimento aquilo que já é delas. E hoje nós vamos compreender um pouquinho melhor sobre isso. Amém? Quantos estão aqui que nos visitam pela primeira vez? Tem alguém? Glória a Deus, gente. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Como que a igreja os recebe? Mais duas perguntas. Quantos estão aqui que estão enfermos e precisam de uma cura ou de uma libertação para você? Levanta a mão, para eu ter uma noção. Amém. Quantos estão aqui que conhecem alguém que precisam de uma cura, de uma libertação, alguém que está entubado, alguém que está no hospital, alguém que está enfermo? Levante a mão. Ou seja para quem está aqui ou para quem está fora, nós temos motivo suficiente para adentrarmos essa região no Senhor hoje. Amém? Então, antes de eu ir para o ensino, eu queria que você ficasse mais um pouco em pé. Vamos orar. Vamos clamar, não apenas eu, não dependa de mim, não dependa de uma pessoa, o sacerdócio é de todos, amém? Apocalipse capítulo 1, Ele nos constituiu reino e sacerdócio. Você tem livre acesso à presença do Senhor. Nós ainda não vamos ministrar cura, mas nós vamos clamar por essa cura. Eu queria que de forma intercessória, todos nós agora orássemos, clamássemos, requeríssemos diante do Senhor isso que já foi liberado, amém? Eu quero ouvir vocês, não dependam só de mim. Eu quero ouvir vocês em nome de Jesus. Deus responde às nossas expectativas. Então, agora mesmo, Ele está olhando o nível da sua expectativa. Quanto mais você se manifestar, quanto mais você mostrar e demonstrar para Ele a sua expectativa, maior vai ser o nível da resposta. Então abra os seus lábios, comece a interceder por você que está enfermo, por você que precisa de uma cura, ou por aquelas pessoas que você conhece, que nesse momento estão sofrendo. Comece a clamar por elas. Preste atenção, Tiago vai nos dizer que se alguém pode fazer o bem e não faz, essa pessoa peca. Então, querido, escolha não pecar. Se você pode clamar, interceder e liberar uma palavra, vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. A Ti somente toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Senhor, nós erguemos a Ti um trono de louvor, um trono de adoração neste lugar. Senhor, que deste lugar, Senhor, que da oração dos santos, Senhor, possa subir um aroma, um incenso agradável à Tua presença. Senhor, que nesta noite agora o Senhor libere os Teus anjos, Senhor, do Teu alto e sublime trono, Senhor, com cura, com libertação, com restauração. Senhor, libera os anjos, Pai, da Tua presença, anjos ministradores, para entrarem nesse lugar com espadas de fogo desembainhadas, Senhor, quebrando agora, cortando toda a ação das trevas, toda a ação do pecado, toda a ação de demônios. O único Espírito que tem liberdade para manifestar aqui é o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te clamamos, opera milagres,
Opera milagres neste lugar. Opera milagres, Senhor. Realiza curas. Aquilo, Senhor, que já foi conquistado. Nós estamos aqui agora requerindo diante do Senhor. Libera cura, Senhor, em nome de Jesus. Que nesta noite, Senhor, o cego veja, o surdo ouça, o aleijado ande. Aquele que sofre com sintomas ou consequências da Covid seja libertado em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui oprimido, que ele seja completamente livre nesta noite. Aqueles que estão entubados, que estão no hospital, que eles recebam um toque de cura nesta noite, Senhor. Ouve o clamor da tua igreja. Clama, igreja, clama, igreja. Faça conhecida diante do Senhor as suas petições. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes façam conhecidos diante do Senhor as suas petições. Com toda oração, com toda súplica, nós te suplicamos, Senhor. Tudo que nós sabemos fazer é clamar por tua presença. Tudo que nós desejamos é te conhecer muito mais. Nós não temos muito, mas tudo que temos derramamos aos teus pés. Vem sobre nós e faz outra vez, e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio do avivamento e uma grande colheita sobre as nações. Vem sobre nós, Senhor, e faz outra vez, e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio. É a tua palavra que diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. E nós cremos, e nós cremos. Sobre as nações, sobrenatural, sinais que seguem aos que creem. O inexplicável, inexplicável, poder do teu Espírito, ó Deus. Peça a Ele, igreja, peça a Ele, peça pelo sobrenatural. Sobrenatural, sinais que seguem aos que creem. Inexplicável, inexplicável, poder do teu Espírito, ó Deus. E a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. E o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. E poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Não há outro nome como o teu, Senhor.
aqui reunidos em nosso nome. Nós não estamos reunidos em nome de um ministério, de uma denominação, mas nós estamos agora reunidos e clamando o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. É no teu nome, Senhor. É no teu nome que a atmosfera, que a realidade espiritual é mudada. É em teu nome, Senhor, que os grilhões começam a cair, que as cadeias começam a se romper. É no nome que é acima de todo nome. É no nome que nos resgatou do lamaçal de pecado. É no nome daquele que, quando nós não acreditávamos mais em nós mesmos, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos comprou. É no teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nome poderoso, nome sobre todos. nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Declare. Infalível, infalível amor. O teu amor é infalível, infalível amor. É no teu nome, o teu Senhor, nós te amor adoramos. é infalível, infalível amor. E vem sobre nós e faz outra vez, e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o eu do avivamento e uma grande colheita sobre as nações. Sobrenatural, sinais que seguem ao seguir. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Inexplicável, Eu creio, Senhor. poder do teu Espírito, ó Deus, e és invencível. Teu é acima, és invencível, és Invencível, inigualável. quem é igual a ti. Para sempre, Senhor. Teu é e tu é acima de todo nome está. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. Declare A essa cruz verdade, me declare essa libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Seja exaltado,
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Não tenha medo de adorá-lo. Este é o ambiente do milagre. Jesus, não me deixe sair desse lugar. A igreja te adora, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. E o meu coração queima por ti. E o meu coração nessa noite, querido. Ele quer te tocar. Queime por Ele, queime por Ele. Queime na presença dEle. Queima por ti, amado, meu Jesus amado, meu coração queima por ti. La, 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 te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe lugar. Aplauda ao Senhor bem forte, querido. Exalte ao Senhor. Enche este lugar de louvor, de adoração.
com os seus lábios, não apenas as palmas, declare quem Ele é, declare a grandeza dEle, declare a grandeza, a soberania, o poder. Tu és santo, Tu és grande, Tu és adorado, Tu és exaltado. Senhor, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aquilo que Tu fazias há 2000 anos, continua fazendo hoje, e a Tua igreja verá a Tua manifestação. Eu creio, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Pode se assentar, querido. Amém. Acho que já aqueceu a turbina, né? Aqueceu? Aqueceram aí? Vamos lá? Glória a Deus. Primeiramente, um recado. A pastora Iraci pediu para eu lembrar as mulheres que amanhã às 20 horas vocês têm discipulado de mulheres, e a entrada é lá pelo fundo, lá pelo estacionamento, tá bom? Amanhã 20 horas, discipulado de mulheres. Glória a Deus, amém? Eu creio que muitos vão ser curados aqui essa noite. Só que antes de nós impormos as mãos, exercermos autoridade, liberarmos poder de cura, eu quero te fundamentar um pouco nesse assunto. Para que a cada culto, essa é a ideia do pastor Luiz, a cada culto de quarta-feira, que você aprenda mais a manifestar o reino por meio das curas, dos sinais. Amém? Então nós vamos sim ministrar os enfermos, mas nós também vamos edificar a cada um que aqui está, para que quando nós sairmos daqui, você continue fazendo isso lá fora, na sua casa, na escola, no trabalho e onde o Senhor te levar. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem não achou, peça misericórdia. Não tem ninguém, né? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, vai dizer assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Pare aqui, dê um pause aí. Vamos entender o que estava acontecendo, querido. Quantos aqui são pais? Pai, mãe? O que um pai e uma mãe, pastor Marcelo, é capaz de fazer pelo filho? Tudo. Quantos pais aqui já tiveram noites inteiras sem dormir para cuidar do filho que estava passando mal? Quantos pais aqui deixaram de comprar coisa para vocês, para vestir o filho? Todos nós. Eu também tenho filho, tá, gente? Tem 3. Não parece, mas tem 3. E aquele pai, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava. E de repente ele fica sabendo que os discípulos de Jesus estavam ali. O que ele faz? Ele pega aquela criança lunática, o original do grego fala lunático, algumas versões vão dizer epilético.
E ele leva aquela criança enferma, que muitas vezes caía no fogo. Queridos, o que acontece com quem cai no fogo? Quantos aqui já se queimaram? Queimadura é uma coisa que você não esquece nenhum momento que você queimou. Não é aquela coisa que dói um pouquinho e depois para. Fica doendo. E fala que muitas vezes ele caía no fogo, ou seja, se queimava. Muitas vezes ele caía na água. O que acontece com quem cai na água? Se afoga. E de repente aquele pai desesperado, ele vê nos discípulos de Jesus a única esperança para a cura do seu filho. E ele leva a criança até os discípulos. Só que quando ele chega até os discípulos, o que ele fala para Jesus depois? Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Agora, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, qual é o título que eu dei para essa ministração de hoje? O tipo de fé que ativa o sobrenatural. Então eu estou aqui para lhes falar hoje, biblicamente, do tipo de fé que ativa o sobrenatural. Amém? Quantos querem aprender? Glória a Deus. Então veja, Jesus ele olha para os discípulos e ele fala: ó geração incrédula. Querido, o que é alguém incrédulo? Fala para mim, Marcão. O que é alguém incrédulo? Que não crê. Geração perversa. O que é uma geração? O que é uma pessoa perversa? Má, que pratica o mal. Como assim, pastor? Eles apenas não conseguiram curar a criança. Querido, Tiago vai dizer que se você pode fazer o bem e não faz, peca. Eles pecaram. E Jesus não gostou daquilo. E aí ele continua: até quando, o quê? Terei de suportá-los. Não é suportar, eu não suporto vocês, não. É de dar apoio, de dar suporte. Jesus estava querendo dizer: gente, até quando eu vou ter que estar junto para que o milagre aconteça? Até quando eu vou ter que ajudar? Eu estou preparando vocês para edificarem, para estabelecerem a igreja depois da minha partida. Até quando eu terei de suportá-los? Né? E ele fala que até quando estarei com vocês? Então a minha pergunta é: por que Jesus esperava que os seus discípulos tivessem curado aquele menino? Por que Jesus esperava e ele fica tão desapontado, tão nervoso ali com eles e dá essa resposta? Eu vou apontar 3 pontos essenciais. O primeiro, eles eram seus discípulos e estavam sendo treinados para fazer o que ele fez. Queridos, eu na minha profissão, eu sou professor de inglês. Eu dou aulas de inglês. E quando eu ensino um aluno, eu fico ali 1 ano, 2 anos com aquele aluno, o que é o mínimo que eu, como mestre, espero do meu aluno? Que ele fale inglês. Se depois de 2 anos ele sair falando alemão, ou russo, ou japonês, eu terei falhado na minha missão. Então esse é o primeiro ponto. Jesus estava treinando os seus discípulos para fazer exatamente aquilo que ele fez. Ah é, pastor? Me prova biblicamente. Prova. João 14, 12. Abre aí rapidinho. João 14, 12. Jesus ele fala assim para os seus discípulos: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará o quê? Também as obras que tenho realizado. E Jesus ainda dá uma responsabilidade maior. E obras ainda maiores. Aí eu olho para você e falo: igreja, você vai fazer obra maior que Jesus fez. Misericórdia!
Sangue de Jesus tem poder. Foi Ele quem falou, gente, não fui eu. Obras ainda maiores. Como assim, pastor? As mesmas obras, tudo bem, eu até entendo. O que Jesus fez? Fala comigo. Ele pregou o Evangelho. Vamos falar junto? Ele pregou o Evangelho. Ele curou os enfermos. Ele expulsou demônios. Ele fez discípulos. Amém? E nós como igreja fazemos isso. Vamos fazer sempre. Pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, fazer discípulos. Só que Jesus ele fala, e obras ainda maiores. Como assim nós podemos fazer algo maior do que Ele? Basicamente, esse texto quer dizer na extensão dessas obras. Como assim? Primeiro fator, o tempo. O ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos. A igreja está curando enfermos, pregando evangelho, expulsando demônios, fazendo discípulos há quantos anos? Há mais de 2000 anos. Segundo, extensão territorial. Qual foi a extensão de onde Jesus fez essas obras? Israel. Que tamanho que é Israel? Mais ou menos do tamanho de Sergipe aqui no Brasil. O menor estado brasileiro. Aquele foi o campo de atuação de Jesus. Hoje a igreja pode pregar o evangelho no mundo inteiro. Amém? E por fim, como que essas obras podem ser maiores? A maneira com que ela é feita. Jesus pregou pela internet? Jesus ministrou cura via WhatsApp? Não, nós podemos fazer isso. Então ele afirma que aquele que crê nele vai fazer as mesmas obras. E obras ainda maiores. Então primeiro ponto, ele estava treinando os discípulos. Ele com certeza esperava que eles tivessem curado aquele menino. Quantos estão entendendo? Amém? Segundo ponto, ele havia dado a eles autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Leia aí Lucas 9:1. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Olha o que Jesus diz. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Fala comigo, poder e autoridade. Para expulsar meia dúzia de demônios. Não, o que está falando na sua Bíblia? Todos os demônios e curar doenças. Aí você fala, pastor, mas ele falou todos os demônios, mas não falou todas as doenças, né? Falou sim, vamos lá. Abra aí, Mateus capítulo 10, versículo 1. Em Lucas 9, ele fala que essa autoridade, esse poder é sobre todos os demônios e sobre as doenças. Olha agora, Mateus 10, 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar o quê? Toda enfermidade e todo mal. Ou seja, junto o texto de Lucas 9 com Mateus 10, Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Amém? Aonde que esse poder e essa autoridade estão hoje? Eu falei sobre isso há 3 semanas. Em nós. Como assim? Por meio do Espírito Santo. Por isso que Jesus estava falando, olha, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado. Qual é a condição de nós fazermos essas obras? Crer nele. Quando nós cremos, Evangelho de João diz o quê? Aquele que crê, foi-lhe dado o quê? O direito de se tornar filho de Deus. Ou seja, nós cremos, nos tornamos filhos de Deus, recebemos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e continuamos fluindo esse poder e essa autoridade. Então você precisa entender que hoje, essas são as mãos de Jesus que tocam os enfermos. Esses são os pés de Jesus. Tá? Não espere que Ele volte aqui para fazer isso em pessoa, fisicamente, porque Ele já fez há 2000 anos.
E depois de ter feito, ele capacitou a sua igreja, e ele chega no terceiro ponto: ele os enviou. E não apenas enviou, ele deu uma ordem. Fala comigo, ordem. Olha só, Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer assim, quando ele envia os 70, ele fala o seguinte: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Observe que Jesus não falou assim: olha, se você achar interessante, se lhe for conveniente, se você tiver um interesse por esse ministério, se não for te forçar muito, curem os doentes. Não, ele chama e ele fala: ó, curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que o reino dos céus é chegado. Ou seja, isso consiste em uma ordem. Quando uma ordem não é cumprida, ela se torna o quê? Uma desobediência. Então entenda isso: quando a igreja não manifesta curas, não expulsa demônios, nós nos colocamos debaixo de um jugo de desobediência a uma ordem do Senhor. Forte, né? Tem gente que acha que desobedecer são só os outros pecados de imoralidade e de tantas outras coisas. Não. Aí você fala: pastor, mas isso era só para os 12. Não, não era. Ah, prova para mim. Claro, ele chamou os 70 depois. E aí vem a grande comissão, onde ele chama ali, representando todos os discípulos que ainda viriam, e ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que você precisa entender? Que quando Deus envia, ele capacita. E todos nós fomos enviados para manifestar o reino. Portanto, nós recebemos essa capacitação de poder e de autoridade que reside em nós por meio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele fica zangado ali com os discípulos, por quê? Primeiro, que ele esperava que eles fizessem as mesmas coisas. Segundo, porque ele havia dado a eles o quê? Poder e autoridade, ou seja, não era falta de capacitação. E terceiro, porque ele havia enviado e dado uma ordem. Jesus se decepciona com eles. E aí o texto continua, voltem lá para Mateus 17, versículo 17. Jesus fala assim, ó: tragam-me um menino. Em outras palavras, já que vocês que deveriam ter feito o serviço não fizeram, tragam-me um menino. Versículo 18. Jesus repreendeu o... Como assim? Ele não era epilético? Epilético não é uma doença mental? Como que Jesus repreendeu o demônio? Muitas vezes, não todas, nós não vamos generalizar, mas muitas enfermidades mentais são de origem demoníacas. Tá? Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Fala comigo, em particular. É como se Jesus, depois de ter dado essa chamada de atenção nos discípulos, agora os discípulos querem fazer uma pergunta. Eles chamam Jesus ali na coxia, ali atrás, e vão fazer a pergunta: por que não conseguimos expulsá-lo? Ou seja, eles tentaram, não conseguiram. Jesus chega, repreende o demônio, o menino é curado. Agora eles chamam Jesus em particular. Por que será que eles chamaram em particular? Eu acho que eles já estavam preparados para o tipo de resposta que talvez viria, né? Jesus chamou a atenção. Quando Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, para quem que Jesus está falando? É para o pai do menino? É para o menino? Não, é para os discípulos, pastor. Ele olha e fala, ó geração incrédula e perversa. E aí eles chamam no cantinho e perguntam,
perguntam: Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Eu te faço uma pergunta: foi porque eles não tinham autoridade? Não. Quer prova disso? Nós estamos no capítulo 17 de Mateus. Quando que eles receberam poder e autoridade? Capítulo 10. Lá atrás. 10, versículo 1. Eis que vos dou poder e autoridade. Receberam. Então o que você precisa entender, igreja? Que embora os discípulos tivessem neles o poder e a autoridade, que não vem deles, vem do Senhor, tá? Quando eu digo que nós vamos impor as mãos e nós vamos curar os enfermos, querendo dizer que o Senhor vai usar a nossa vida para isso. Tudo vem dele. Então entenda. Foi porque eles não tinham autoridade? Não. Foi porque eles não souberam ativar essa autoridade. O que aconteceu aqui, querido? É como, imagine, quem já viu uma granada? Quem já viu granada? Mas quem sabe o que é uma granada? Para que serve uma granada? Para explodir. Qual é o propósito da existência da granada? Explodir, explosão. Mas se você pega uma granada, imagina só, Adriano, você pega uma granada, coloca numa caixinha de ferro, coloca numa sala trancada e deixa por 100 anos. O que vai acontecer com a granada? Nada. Ela não vai auto-explodir. Para que essa granada cumpra o propósito da existência dela, o que tem que ser feito? Ativá-la, puxar o pino. Então entenda, os discípulos carregavam dentro deles uma granada. Nós carregamos esse poder e essa autoridade dentro de nós, mas não basta carregar, eu tenho que saber ativar. O que vai diferenciar, por exemplo, eu sento no avião do lado de uma pessoa surda. O que vai diferenciar é aquela pessoa, se ela vai ser curada ou não. O que vai fazer essa diferença? Se eu vou ativar esse poder e essa autoridade. Se eu sentar ali e só ficar quietinho, lendo uma revista e ouvindo uma música, provavelmente ela não vai ser curada. Mas se eu olho para ela e falo: ei, o que é esse aparelhinho aí? Eu não consigo ouvir. Tira ele aí, tira. Dá licença, eu vou fazer o que Jesus fazia. Enfia o dedo no ouvido da pessoa e começa a mandar que o tímpano, a membrana, o nervo auditivo seja restaurado. Começa a liberar a palavra. Querido, você tem que entender isso. Que a vida, Provérbios 18, 21, a vida e a morte estão no poder da língua. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Então, quando você ministra aos enfermos, qual era o padrão de Jesus? Imposição de mãos. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Poder no grego é dunamis, também traduzido como virtude. Saía poder. Então, quando você impõe as mãos, o poder de cura de Jesus que habita dentro de você, por meio do Espírito Santo, vai fluir para outra pessoa. Esse é um ponto da maneira que Jesus curava. O segundo, Jesus liberava uma palavra de autoridade, uma ordem. Fique limpo, saia, veja, ouça, fale. Isso no grego é exousia. Exousia é a autoridade. Então esse era o padrão de Jesus. Esse vai ser o padrão dos discípulos no Novo Testamento. Imposição de mãos e exercício de autoridade. Quer prova disso? Manifesta um demônio. Você vai pedir com delicadeza para que o demônio saia. Ele vai sair? Não. Você tem que falar firme. Autoridade. Vamos lá, nós já vamos ministrar aos enfermos. Então, foi porque eles não tinham autoridade? Não, na verdade eles não souberam ativar essa autoridade. Eles não souberam puxar esse pino. Aí você me pergunta: pastor, que pino é esse?
Se poder e autoridade estão dentro de mim, como que eu ativo? Como que eu transformo isso em algo passivo para algo ativo? Como que eu faço? Jesus vai dar a resposta. Olha lá. Versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Entre aspas, de quem foi a culpa do milagre não ter acontecido? Do pai da criança? Não. De Jesus? Muito menos. Ah, pastor, mas será que é da vontade de Deus curar? Querido, Jesus não ia dar uma ordem: curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino do céu. Se não fosse da vontade dele curar. Era uma ordem. Mais do que isso, nós vimos há 2 semanas, Êxodo 15, versículo 26. O Senhor, quando Ele se apresenta, Ele fala: eu sou o Senhor que os cura. Então entenda, o Senhor, Ele não tem cura, Ele é a própria cura. Ele é a própria cura. Então Jesus continua: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, para tudo. Para tudo. Como assim? Gente, que tamanho que é um grão de mostarda? Se eu pego um grão de mostarda e jogo aqui, vocês vão conseguir vê-lo? E Jesus está repreendendo os seus discípulos, por quê? Porque eles têm uma fé pequena. E de repente ele fala: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor ainda do que esse pequeno, que é algo minúsculo. Aí tem aqueles que vão querer espiritualizar, e eles vão falar assim: não, pastor, o que Jesus quis dizer é o quê? Que ainda que eu, na minha limitação, tenha uma fé minúscula, ele vai fazer: não, essa interpretação não está correta. Por quê? Porque aqui nós temos um problema de tradução. Opa, como assim? A Bíblia que nós lemos, querido, a palavra de Deus, ela contém erros? Não, mas a tradução pode conter. A Bíblia no original, no Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Novo Testamento, grego. Depois pega toda a parte hebraica e se traduz para o grego. Nós temos a Septuaginta. Depois, com o Império Romano em ascensão, nós temos o quê? A Vulgata, que é a versão latina da Bíblia. E aí começam as traduções, com Gutenberg lá na Alemanha, com a imprensa. Então a Bíblia que nós lemos hoje, ela é a tradução da tradução da tradução da tradução. E quando nós nos deparamos com um texto que parece confuso, obscuro, o que a gente faz? Vai no original. E no original não tem como do tamanho de um grão de mostarda, não. No original é um advérbio, os, em grego, que significa como, com a mesma natureza de um grão de mostarda. O que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, algo que ainda que invisível, praticamente invisível, ninguém consegue ver, mas quando ele é aplicado, ele é plantado, ele é colocado num terreno fértil, o resultado daquilo vai ser visível para todo mundo. Aí ele continua falando: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, eu lhes asseguro o quê? Ele vai falar aqui que poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Então entenda, os discípulos, eles não tinham essa fé como um grão de mostarda, essa fé que move montanhas. Aí você fala: pastor, tá, estou começando a entender, mas me explica mais. Abra aí, Marcos 11. E nós vamos finalizar aí e vamos ministrar aos enfermos. Marcos 11.
Vamos ler alguns versículos, a partir do 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Basicamente, Jesus amaldiçoou a figueira com a sua fala. Eu não vou entrar aqui no porquê que Jesus fez isso, porque a gente tem diversas linhas de entendimento, mas fato é, ele amaldiçoou a figueira. Pula agora para o versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, olha só, Pedro vai colocar 3 exclamações. Mestre, surpresa, né? Vê, exclamação, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu estou lendo na NVI, ela tem essas 3 exclamações. Respondeu Jesus, olha o que é que Jesus respondeu. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Agora eu vou te ajudar a compreender esse nível de fé, de uma vez por todas. Quando os discípulos veem aquilo e ficam maravilhados, e Jesus fala, olha, tenham fé em Deus. No texto original, a preposição não é em. Desculpe. Não é em. Jesus disse, a preposição original, pastor, é de Deus. Jesus, ele olha para os discípulos e eles falam, querem saber, ele fala, querem saber como que eu fiz esse milagre? Tenha a fé de Deus. O que é ter a fé de Deus? A fé que Deus tem. Como assim, pastor? Qual é a fé que Deus tem? A fé que Deus tem é a convicção do que aquilo que Ele fala vai acontecer. Disse Deus, haja luz, e aí Ele se escondeu com medo de não haver luz. Não. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele fala, Lázaro, vem para fora. Qual era a única coisa que poderia acontecer? Lázaro vir para fora. Então você precisa entender que sobre aquilo que Deus já deu autoridade e poder para a igreja, e eu estou falando de 3 coisas: demônios, enfermidades e natureza pecaminosa. São as 3 coisas que nós recebemos poder e autoridade. Sobre essas 3 coisas, nós temos que nos movimentar, nos mover com a fé de Deus. Quer ver isso na prática? Se eu trago um aleijado aqui, quantos creem que o Senhor pode curá-lo? Isso é fé em Deus. Quantos creem que se eu impuser as mãos, ou o pastor Luiz impuser as mãos e liberar a palavra, ele vai ser curado? Quantos creem? Isso é fé em Deus. Mas quantos creem que se o aleijado está aqui, e você, eu pastor? Você, reino, sacerdócio, discípulo, que tem o Espírito Santo, que recebeu dunamis e exousia, poder e autoridade. Quantos creem que se você sair do seu lugar e vir aqui à frente, essa pessoa vai ser curada? Levante a mão. Esta é a fé de Deus. A fé do tipo que Deus tem. E era essa fé que faltava aos discípulos. Eles tinham fé em Deus, claro que tinham. Pedro andando sobre as águas, ele fala, mestre, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Doideira! O cara foi, o cara andou. Ele tinha fé em Deus. A hora que ele olha, percebe o vento, vê a circunstância, começa a afundar.
ele estende a mão e grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e fala: homem de pequena fé, por que duvidou? Do que Pedro duvidou? Ele duvidou de Jesus? Não. Ele duvidou de Deus? Não. Ele duvidou dele mesmo. Ele duvidou de que ele poderia fazer aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. E agora nós vamos ministrar aos enfermos, nesse entendimento. Os enfermos vão vir à frente. Vocês, discípulos, vão vir à frente. Vão impor as mãos para que flua poder de cura. Vão liberar uma palavra para que haja autoridade. Mas com qual entendimento? Com qual tipo de fé? A fé de Deus. Ou seja, o Senhor nesta noite vai usar a minha vida para curar este enfermo. Mas eu, pastor, tão falho? Sim, tesouro escondido em vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro imperfeito, que tem um tesouro, que é a presença do Senhor escondida dentro de nós. Amém? Quantos entenderam? Quantos recebem essa palavra? Se coloquem em pé, queridos. Eu queria pedir para todos aqueles que estão enfermos, venham para frente, em nome de Jesus. Podem vir. Aqueles que estão enfermos, venham aqui à frente, por favor. Já já eu peço para a igreja vir também, só um instante. Todos que estão enfermos no corpo, na alma. Talvez você esteja aqui esta noite depressivo, deprimido. Talvez você esteja aqui e já te passou o pensamento de tirar a sua própria vida. Quero que você venha aqui. Primeiro nós vamos clamar por essas vidas. Ainda não vamos impor as mãos, nós vamos como igreja clamar de modo intercessório. A hora que eu terminar de orar com toda a igreja, eu quero que homem venha ministrar a homem, mulher venha ministrar a mulher. Você vai perguntar o que a pessoa tem. Você vai colocar a mão no local da enfermidade. Se for em uma parte íntima, você pede para a pessoa pôr as mãos e você põe as mãos sobre a mão dela para fluir poder de cura. E aí, em uma só voz, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem que avança? É a igreja. E aí nós vamos avançar em poder, em autoridade. Amém? Senhor, nós te apresentamos essas vidas preciosas, Senhor. Senhor, firmados na Tua palavra, fundamentados na Tua palavra, nós te pedimos agora, Senhor, do Teu alto trono, Senhor, do Teu trono de glória, de majestade, libera cura sobre cada uma delas, Senhor. Pai, nós como a igreja do Senhor, nós intercedemos por cada pessoa que está aqui, que está enferma, cada irmão que está aqui, que está sentindo dores, ou cada um que está representando alguém que está enfermo. Pai, nós te pedimos por aqueles que estão opressos, angustiados, Senhor, nesta noite, vem trazendo cura e libertação. A Tua palavra diz que aos Teus anjos o Senhor dará ordens ao nosso favor. Libera os Teus anjos nesse lugar, Senhor. Pai, libera um mover de cura, Senhor. Libera um derramar da Tua cura sobre essas vidas, Senhor, sobre essas vidas que reconhecem que precisam ser curadas, que precisam ser libertadas, essas vidas que entendem que o preço já foi pago, que a cura já é nossa, que toda a bênção espiritual já é nossa nas regiões celestiais. Nós agora adentramos esse lugar como igreja e nós te pedimos, libera, Senhor. Libera deste rio de cura. Libera deste rio de cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem a fé do tipo que Deus tem.
Você que tem a fé como um grão de mostarda, você que crê que quando você impuser as mãos, nós vamos juntos liberar a palavra. Sai do teu lugar. Eu preciso de pessoas aqui com a gente. Vem aqui, querido. Homens com homens, mulheres com mulheres. Procurem alguém. Pergunta o que é que essas pessoas têm. Não faça nada ainda, só pergunta e nós vamos ministrar juntos. Nós vamos ministrar juntos. Vamos lá, igreja, o corpo em movimento. O reino em movimento, precisamos de vocês. Com ousadia, com intrepidez, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Procure alguém. Em nome de Jesus. Agora preste atenção, se você ficou sozinho, não tem problema. Impõe as mãos sobre o lugar da enfermidade, sobre o lugar da dor, e nós vamos liberar essa palavra de cura. Como que nós vamos fazer isso? Toda a igreja, uma só voz. Vou pedir para o pessoal do louvor, conforme eu falo, vocês repetem no microfone. E nós vamos agora, nessa autoridade, olha para o local da enfermidade, querido. O pessoal fala, eu estou com dor no coração, olha para o coração dela. Estou com dor de cabeça, olha para a cabeça dela. E nós vamos agora em uma só voz. Quantos creem que o Senhor vai tocar essas vidas? Em nome de Jesus. Todo mundo, toda a igreja, fala comigo agora. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na autoridade. Na autoridade. E no poder. E no poder. Que há no nome. Que há no nome de Jesus. de Jesus. Nós ordenamos agora. Nós ordenamos agora. Espírito de dor. Espírito de dor. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Nós te damos uma ordem. Nós te damos uma ordem. Sai. Sai. Vai embora. Vai embora. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Cada célula. Cada célula. Cada músculo. Cada músculo. Cada osso. Cada osso. Cada nervo. Cada nervo. Cada órgão. Cada órgão. Seja agora. Seja agora. Tocado. Tocado. Curado. Curado. Em nome. Em nome de Jesus. de Jesus. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Enxaqueca. Enxaqueca. Vai embora agora. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tireoide. Tireoide. Seja curada. Seja curada. Olhos. Olhos. Ouvidos. Sejam abertos. Sejam abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dor de garganta. Dor de garganta. Tumores. Tumores. Desapareçam agora. Desapareçam agora. Coração. Coração. Seja curado. Seja curado. Pressão arterial. Pressão arterial. Seja normalizada. Seja normalizado. Agora. Agora. Estômago. Seja curado. Seja curado. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Azia. Azia. Úlcera. Vai embora agora. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Intestinos. Sejam curados. Sejam curados. Agora. Agora. Pâncreas. Pâncreas. Funcione normalmente. Funcione normalmente. Diabetes. Diabetes. Vai embora agora. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coluna. Coluna. Seja restaurada. Seja restaurada. Cada vértebra. Cada vértebra. No seu lugar. Seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hérnias. Hérnias. Desapareçam. Desapareça. Agora. Em nome de Jesus. Braços. Ombros. Cotovelos. Mãos. Dedos. Sejam curados agora. Sejam curados. Em nome de Jesus. nome de Ovários. Ovários. Sejam limpos. Sejam limpos. Útero. Útero. Seja curado. Seja curado. Endometriose. Endometriose. Desapareça agora. Desapareça agora. Infertilidade. Infertilidade. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. E eu te ordeno. Eu te ordeno. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pernas. Pernas. Joelhos. Agora. Agora. Curados. Curados. Restaurados. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Audição. Audição. Volte agora. Volte agora. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Pulmões. Pulmões. Sejam limpos. Sejam limpos. Covid. Covid. Nós te amaldiçoamos. Te amaldiçoamos.
sobre quem está aqui, sobre quem está internado. Nós te amaldiçoamos agora e nós ordenamos: saia em nome de Jesus. Tumores, caroços, câncer, nós te amaldiçoamos e nós ordenamos agora saúde do alto da cabeça à planta dos pés. E agora nós falamos com todo espírito de depressão, de medo, de pânico, de morte, em o nome de Jesus. Nós te repreendemos e nós te ordenamos: saia agora. Depressão, vai embora. Tristeza, desapareça. Agora, em nome de Jesus. Que haja alegria, que haja gozo, que haja paz, em nome de Jesus. Agora, todo feitiço, todo encantamento, toda macumba, toda feitiçaria, toda obra de terreiro, de encruzilhada, de cemitério, seja agora quebrada, anulada, desfeita na autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos agora. Cervical, seja curada. Câncer na cervical, desapareça. Medula, seja feita nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que conhece alguém que está em casa, está enfermo, estende as mãos para esse lugar. Fala o nome dessa pessoa. Fala agora: Maria, João, seja curado. Em nome de Jesus. Nós ordenamos saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Permaneçam aqui na frente rapidamente. Em nome de Jesus. Quantos creem que pessoas foram tocadas nessa noite? Eu gostaria de você que chegou aqui com alguma dor e a dor foi embora, desapareceu. Levanta a mão que eu quero ouvir rapidamente. Se tem alguém que já sentiu esse toque de cura, levanta a mão. Se tem alguém, você tem que testemunhar. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Teve alguém que... Quem que chegou aqui na frente com dor? Alguém com dor? Ninguém? Hã? Estava com dor quando chegou. Não tem mais. Amém. Quantos aqui vieram que não era dor, era algum outro motivo? Tristeza, angústia, depressão, tem alguém? O que é que você sente agora? E agora já estou melhor já. Estava muito triste, abatido, e agora melhorei bastante. Está sentindo uma paz, um alívio? Amém. Quem mais? Mais alguém? O que a senhora estava sentindo? Eu vi que eu estava sentindo assim uma pressão muito grande. E agora? E a oração que você fez agora sobre quebrando aquelas coisas das trevas, eu senti que realmente eu precisava receber essa oração. Sentiu um alívio? Em nome de Jesus. Mais alguém? Vamos lá, eu quero ouvir testemunho. Algum testemunho tem que ter. Tem que ter, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Amém? Não é assim que diz a música? O que você está sentindo? Cheguei bem angustiada e eu estou sentindo mais leve e creio que Deus fez a cura em mim. Amém. Que essa paz, que esse gozo do Senhor enche o teu espírito. Em nome de Jesus. Amém?
Amém? Mais alguém? Alguém quer falar? Pastor, faz 2 anos que eu ando sofrendo com muita dor nas juntas. Tudo no meu corpo inteiro. Onde tem uma juntinha, eu tenho que orar para limpar a minha casa. Eu já fiz fisioterapia, já fiz hidroterapia. E a minha filha, que é minha filha, né? Ela é testemunha de que sempre eu tenho que orar. Jesus me dá força que eu tenho que limpar a minha casa. E eu senti quando a pastora orou por mim, assim como se meus nervos mexeu dentro dos meus nervos, pastor. Eu creio que Jesus me curou. Glória a Deus, glória a Deus. O que você precisa entender? Que quando nós impomos as mãos e exercemos a autoridade, esse dunamis, esse poder de cura, ele começa a fluir no corpo da pessoa. Alguns vão ser curados instantaneamente. Outros vão ser curados ao longo do caminho. Tem gente que às vezes sai daqui e ainda está sentindo dor. De repente chega no carro, não tem mais nada. Ou outro, ele dorme com dor, ele acorda sem a dor. Eu estava em Juazeiro do Norte. Eu ministrei para um menino completamente estrábico, o olho dele totalmente virado. E nós ministramos várias vezes, nada aconteceu ali. Mas eu tinha uma convicção, o poder de cura já estava em atuação nele. Ele dormiu, a hora que ele acordou, os olhos no lugar, normais. Mas foi a hora que ele acordou, amém? Então, querido, eu creio que alguns aqui, tem algumas pessoas que receberam toque, podem testemunhar, outras vão perceber depois, e outros que estão aqui também, que estão intercedendo por alguém que não está aqui, você vai ouvir essas notícias depois. Vamos lá. Eu tenho uma irmã em Porto Alegre que ela está entrando para fila de transplante. E eu creio que Deus pode curar ela, que ela não vai precisar de transplante. Ela se chama de coração. Ela é Sandra, tem 53 anos. Eu creio que Deus pode curar ela. É uma doença hereditária de família, é uma maldição hereditária. E eu creio que a partir dela não vai ter mais ninguém com essa doença. Em nome de Jesus. Amém? Imponham as mãos sobre ela, por favor, mulheres. Você precisa entender algo. A autoridade, ela não é afetada pela distância. Jesus, quando ele vai curar aquele servo do centurião, aquele centurião, ele entendeu o princípio da autoridade. Ele fala, olha, fala para Jesus que ele não precisa vir, mas para ele dar uma ordem de onde ele está. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Diga a um vai e ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto e ele faz. E Jesus olha para ele e fala, olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então agora nós vamos liberar sobre a Sandra, lá em Porto Alegre, uma palavra de cura. Toda a igreja fala comigo. Sandra, aonde você está? Em nome de Jesus, seja curada, seja tocada. Nós cancelamos toda maldição familiar, hereditária, todo problema de coração. Nós ordenamos agora, Sandra, receba um novo coração agora, em nome de Jesus. Coração, bata normalmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mais alguém quer testemunhar? Vamos lá, para a gente poder encerrar. Amém, pastor. A Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino, né? E há 2 quartas-feiras atrás eu estive aqui. Eu nem vim aqui na frente, tá? Eu fui curado instantaneamente. Problemas seríssimos no meu braço, que eu trabalho às vezes com construção civil, estou construindo a minha casa. E sabe que é não dormir de noite de dor? Uma coisa assim que sem palavras. E há 2 quartas-feiras atrás, eu nem vim para frente. Lá eu cheguei em casa, aqui, exercitei a fé, né? A fé de Deus, e fui curado, pastor. Não sinto mais. Jesus me curou, entende? Eu estou aqui representando um amigo meu. Ele tem tumores, vários tumores no pulmão, câncer na próstata, tá? E outros problemas, né? Estou falando de Cristo para ele, evangelizando ele, né? Eu falei, amigo, ele não pode vir, tá? Ele está tomando um remédio de mais de 20 mil, uma caixinha
remédio que está tomando. E eu falei assim, amigo, me dá uma camisa tua. Eu vou estar lá na casa do Senhor. E essa camisa está encharcada da unção, do poder. Eu creio, pastor, tá? Qual que é o nome dele? É Maurílio o nome dele. Maurílio. Toda a igreja, estenda a mão. Vamos falar. Em nome de Jesus. Maurílio, aonde você estiver, agora, seja curado do alto da cabeça, à planta dos pés, tumores, caroços, câncer. Nós te amaldiçoamos. A igreja do Senhor te amaldiçoa e ordena: desapareça por completo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prega o evangelho para ele. E quando a cura manifestar, aponta para a cruz de Cristo. Fala que foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Essa senhora fez uma cirurgia, chegou com a vista toda embaçada e agora ela está vendo claramente, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. E eu creio que o poder de cura ele começou a fluir, querido. Tá? Nós receberemos boas notícias em nome de Jesus. E você que compreendeu poder, autoridade e a fé como um grão de mostarda, a fé do tipo de Deus. Quando você sentir uma dor em casa, quando encontrar com alguém que está enfermo, querido, antes de indicar um remédio, pede licença, impõe as mãos sobre aquela pessoa, libera uma palavra onde você estiver. Gente, eu sou cara de pau, eu ministro dentro do ônibus, do metrô, na rua, no aeroporto, no avião, onde eu tô. Hoje eu tenho um amigo haitiano. Eu estava dentro do shopping de Balneário, na fila de um estabelecimento, e eu vi ele com dor reclamando. Na hora, fui lá, me apresentei, impus as mãos, o menino foi curado e hoje nós somos amigos. Então não perca nenhuma oportunidade de manifestar o reino, amém? Glória a Deus. Quantos recebem essas palavras? Aplauda ao Senhor, que o Senhor os abençoe, amém? Que o Senhor guarda, proteja, livre de todo mal, em nome de Jesus. Nós temos lá no fundo os pães do SOS, não deixem de comprar, e vamos sair do templo adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é verdadeira, que é fiel, por tudo que o Senhor já liberou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.